nossas missões. E no próximo dia 26 de junho será comemorado o Dia Internacional de Combate às Drogas. Por isso, a Polícia Federal realizará eventos no país inteiro para a comemoração dessa data na próxima semana. Aqui em São Paulo, nós realizaremos uma live no dia 25 de junho. Nós também faremos doações para entidades assistenciais, bem como serão postados vídeos diários com dicas sobre prevenção. Convido você a nos acompanhar. É a PF e você contra as drogas. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para os seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já a sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. Boletim Publix. A cada 30 minutos. Boletim Publix. Você bem informado. Para você ficar em casa, o Detran de São Paulo disponibiliza mais de 60 serviços online. É o Detran inovando para você resolver tudo o que precisa. Acesse detran.sp.gov.br. Respeito à vida. Fique em casa. Envelope seu veículo com qualidade e dê um visual diferenciado para ele. Pioneiro em carros particulares e carros para empresas. Saiba mais. Confira agora mesmo. Personalização de carros é na Publisign. 011 3857 0002. Publisign, envelopamento automotivo. Confira agora mesmo. A guardiã da notícia. Da notícia. A guardiã da notícia. 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 A guardiã da notícia. Da notícia. Da notícia. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. A informação na palma da sua mão. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe in Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. E Veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E Veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da Iveloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. E Veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. Olá, tudo bem? Você sabia que a Polícia Federal, além do combate à corrupção, ao combate ao tráfico de armas e drogas, ao controle das fronteiras, também realiza ações de prevenção às drogas? Pois é, esta é uma de nossas missões. E no próximo dia 26 de junho será comemorado o Dia Internacional de Combate às Drogas. Por isso, a Polícia Federal realizará eventos no país inteiro para a comemoração dessa data na próxima semana. Aqui em São Paulo, nós realizaremos uma live no dia 25 de junho. Nós também faremos doações para entidades assistenciais, bem como serão postados vídeos diários com dicas sobre prevenção. Convido você a nos acompanhar. É a PF e você contra as drogas. Guardiã da notícia. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para os seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já a sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos.
Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos. Inteligência emocional. Reprogramação de mindset. Com o especialista em neurociência e psicologia positiva, Rubens Barreto. Deep Learning Institute. Para você encontrar a sua melhor versão. 011 97721 9483. Deep Learn Institute. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Oferecimento. E Veloz. A sua conexão. Horário de Brasília, mais um Guardiã da Justiça, todos os dias, de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Hoje falaremos sobre direito eleitoral. O especialista Dr. Leandro Petrin está ao vivo aqui conosco para falar sobre a aprovação no Senado da PEC do adiamento das eleições. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos os ouvintes deste importante meio de comunicação aqui, não só da região do Grande ABC, mas de todo o estado de São Paulo. Doutor, olha, ontem parece que você estava premeditando, né? A gente conversou um pouquinho para combinar como é que seria a pauta de hoje e os senadores aprovaram, então, a PEC do adiamento das eleições. Queria que você desse a sua avaliação. A gente, de fato, né, Gabi, vem acompanhando este tema relativo ao adiamento das eleições. Lamentavelmente, infelizmente, temos aqui uma pandemia que assola não só o Brasil, mas todo o mundo, todo o planeta, e todos os cuidados, sem dúvida nenhuma, devem ser necessários, afinal de contas, primeiro vem a vida. Com a pandemia, ouvindo ali alguns especialistas, o TSE fez uma sugestão ao Congresso Nacional que alterasse o prazo das eleições. Por que é o Congresso e não o próprio TSE fazer isso, Gabi? Porque a data das eleições está fixada na nossa Constituição Federal. Então, somente por meio de uma emenda à nossa Constituição é que é possível fazer essa alteração de datas. O Senado Federal ontem votou em 2 turnos com a emenda à Constituição. Agora ela deverá ir para a Câmara dos Deputados, que também, em 2 turnos, por 3/5 dos deputados federais, o que significa dizer que deverão ter 308 deputados e deputadas votando no mesmo texto que foi aprovado pelo Senado Federal. E se isto ocorrer, reúne-se o Congresso Nacional, ou seja, o Senado e a Câmara dos Deputados, numa sessão conjunta, e há a promulgação dessa emenda à Constituição. Então, não há ela nem é levada ao presidente da República para sancionar ou não. Emendas à Constituição são promulgadas pelo Congresso Nacional em sessão conjunta. O que muda nas regras, né? No texto aprovado pelo Senado, ainda segue para o Congresso, eles falam em relação a alguns prazos que deverão ser postergados. Por exemplo, pré-candidatos que são apresentadores de rádio, de televisão, enfim. O último dia seria agora 30 de junho. Nesse texto aprovado, muda para 11 de agosto. Quais outras alterações que foram apresentadas nesse texto? E mais significativa é a própria data da eleição. Então, aprovou-se que o primeiro turno, se mantida pela Câmara dos Deputados, será o primeiro turno no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. O texto atual é dia 4 do 10 e o segundo turno 25 do 10. Então, esta é a primeira e principal mudança. Da eleição para trás, é que a gente faz o ponto, os cálculos de outros prazos que se dão, porque a lei vai dizer sempre 3 meses antes da eleição, 90 dias antes da eleição, 35 dias antes da eleição,
Então, há aqui um conjunto de prazos que se estabelece de trás para frente. Você bem disse que o caso dos apresentadores de televisão, então, se a Gabi, por exemplo, quiser ser candidata a prefeita de São Paulo, nós perderemos aqui uma excelente apresentadora no Guardiã da Notícia, porque ela deverá deixar o programa a partir do dia 11 de agosto. Outros prazos, as convenções partidárias. Então, os partidos vão se reunir nas suas convenções e a emenda à Constituição aprovada possibilita que esta convenção seja virtual, independente se os estatutos dos partidos assim o autorizem. Então, poderão se reunir em convenção partidária do dia 31 de agosto ao dia 16 de setembro. Então, este é o período em que você fará ali as convenções dos partidos para escolher os candidatos a prefeito, vice-prefeito e a chapa de vereadores. Outra mudança que me parece que é fundamental é o início da propaganda eleitoral. Então, a regra atual diz que a propaganda eleitoral começa após o dia 15 de agosto, então, a partir do dia 16 é possível a propaganda eleitoral, e com a emenda à Constituição, se aprovada pela Câmara dos Deputados, a propaganda eleitoral começará a partir após o dia 26 de setembro. Então, dia 27 de setembro é início aí da propaganda eleitoral. Agora, doutor, muda alguma coisa nos prazos em relação à filiação, troca de partido, ou esses prazos ficaram mantidos os mesmos? Essa era uma dúvida recorrente que se tinha, né? Já que todo o processo se dá de trás para frente, como eu disse, então existiria ali uma possibilidade de alteração. Por exemplo, nós tivemos uma janela de desfiliação partidária sem a perda do mandato eletivo. Então, os vereadores, em 4 de abril, até 4 de abril, puderam trocar o seu partido sem perder o mandato, porque a lei estabelece que nos 6 meses que antecede a data da eleição, era possível fazer esta troca de partido sem a perda do mandato eletivo. A emenda deixou isso bastante claro, dizendo os prazos que já existiram, os prazos que já aconteceram, não voltam mais. Eles já precluíram, eles não retroagem. Então, filiação partidária se mantém, mudança de partido para o parlamentar se mantém. Aquele secretário municipal que teve que desincompatibilizar 6 meses antes para concorrer a vereador, este prazo também se encerrou, não é retomado. O dirigente do sindicato, o presidente de um sindicato que queira concorrer à eleição, que teve que se desincompatibilizar 4 meses antes da eleição, este prazo também não volta mais. O que poderá atingir para aquele servidor concursado ou servidor comissionado que tem que sair 3 meses antes da eleição. Este prazo ainda ocorrerá no dia 4 de julho agora. Se a emenda for publicada antes deste prazo, esta data se estenderá. Então, nós contaremos 3 meses antes da eleição, a partir do dia 15 de novembro. Então, os próximos prazos começam nós precisamos olhar a data da promulgação da emenda. Este prazo já ocorreu? Se já ocorreu, não volta mais. Se não ocorreu, nós fazemos a contagem de trás para frente da data da eleição. E descompatibilização dos secretários, enfim, de quem é pré-candidato. Em relação a quem ocupa cargos como policiais, né? O prazo deles é diferente do prazo de um secretário, de uma pessoa comum. O policial militar, ele por uma questão até dentro do estatuto da Polícia Militar, ele não pode ter filiação partidária. Então, a filiação partidária dele acontecerá somente em convenção. Mas ele deverá se desincompatibilizar do exercício da sua função pública 3 meses antes. Infelizmente, a nossa lei eleitoral nos últimos anos foi muito maltratada.
ela, enfim, diminuiu-se a propaganda eleitoral gratuita, diminuiu-se a propaganda eleitoral, reduziu o tempo de propaganda, mas não se mexeu nesses prazos de desincompatibilização. Então, nós criamos, de fato, um Frankenstein, onde as pessoas precisavam já se desincompatibilizar sem saber ainda se seriam ou não candidatas. Então, esse é um problema que nós já tivemos em 2018 e também tivemos em 2016. Então, os nossos congressistas precisam fazer este ajuste na nossa legislação. Feito esta mudança pela emenda, isso também acontecerá, porque eu preciso fazer a conta dos 3 meses antes e da convenção partidária. Então, ele precisará, o servidor público, seja ele municipal, estadual, federal, naquela área em que ele for candidato, se a atuação dele for lá, e no caso do militar, como a atuação dele é em todo o estado de São Paulo, ele tem que deixar a sua função pública 3 meses antes da eleição e se filiar ao partido na data da convenção. Ficaram para setembro, né? Mudou. Antes eram de 20 de julho a 5 de agosto, agora foi para setembro. Ele tem que fazer a conta para 3 meses antes de setembro? Ele tem que fazer a conta 3 meses de 15 de novembro. Então, vamos imaginar 15 de novembro, 15 de outubro, 15 de setembro, 15 de agosto. Isso, né? Agosto, setembro, outubro... Não, setembro. É setembro, outubro, novembro. Então, 15 de setembro, ele deverá se desincompatibilizar. Em 15 de setembro. O interessante é que aí nós já tivemos a convenção partidária. E, como você bem lembrou, ela poderá ser de 31 de agosto a 16 de setembro. Então, ele já se desincompatibilizará, neste caso, sendo escolhido em convenção partidária. Então, foi feito ali um ajuste que vai coincidir a data da convenção com a desincompatibilização do servidor público. Vale a pena lembrar também, viu, Petrinho, você falou sobre o caso do policial militar, mas isso também vale para delegados de polícia civil, para investigadores de polícia civil, vale para todos eles, porque senão quem está nos assistindo, falou só do policial militar, você concorda? Sem dúvida. E também vale para não só os nossos guerreiros da segurança pública, mas também para os nossos guerreiros que estão à frente da saúde. Então, o médico que trabalha no hospital público, o enfermeiro, aquela nossa assistente social que é funcionária pública, enfim, todo o servidor público que, né, hoje está aí na linha de frente, atendendo ali os serviços públicos mais essenciais para o dia a dia do cidadão, ele deve se afastar. E a lógica da lei é justamente isso. Como ele tem um ônus público, como ele tem uma função pública, como ele atende ali um conjunto de pessoas, ele pode se beneficiar desta função pública e, com isso, desequilibrar o pleito com relação àquele candidato que é da iniciativa privada, que não tem também aquela possibilidade de atender estas pessoas com uma execução de uma atividade pública. Então, para buscar este equilíbrio, a lei eleitoral fala que todo o servidor público deve, 3 meses antes, se afastar, justamente para que o cargo que ele ocupe não seja um fator de desequilíbrio entre os demais concorrentes. E aí, no caso do nosso policial, militar, civil, no nosso guarda municipal, daquele servidor concursado, não o comissionado, não aquele demitido ad nutum, mas aquele que passou em serviço público, que é estável, este período de afastamento dele é remunerado. Então, a administração pública o remunerará neste período em que ele estiver afastado. Agora, mudando um pouquinho de assunto, o que vai poder... Você falou sobre o horário eleitoral também, parece que tem uma alteração, né, nesse texto, e eu li no texto, inclusive, do Senado, que fala sobre a veiculação na internet. Como é que vai funcionar isso, do horário eleitoral? Bom, o horário eleitoral é este típico prazo que nós contamos da data da eleição para trás. Então, nós vamos pegar a antivéspera da eleição, então a eleição é num domingo, nós vamos para quinta-feira, que é o último dia da veiculação do horário eleitoral gratuito, e contamos 35 dias para trás.
é neste dia que iniciará a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Mas os candidatos, e aqui falamos para boa parte aqui do grande ABC, no ABC as cidades não têm um horário eleitoral gratuito na televisão. Apenas algumas cidades têm um horário eleitoral gratuito no rádio, né? Mas também não são todas. Já aqueles que nos ouvem da capital estão acostumados a verem o horário eleitoral gratuito na televisão. E aqui os da região do ABC assistem o horário que é veiculado na capital. Então, 35 dias da antivéspera da eleição é o prazo que inicia a propaganda gratuita no rádio e na televisão. Mas a contar do dia 27 de setembro, ou seja, após o dia 26 de setembro, né, então dia 27, é possível o início da propaganda eleitoral. Então eu posso fazer a minha propaganda por meio de panfletos, por meio de carro de som, por meio da internet, por mensagens de texto em WhatsApp, pelo meu blog, pela minha página das minhas redes sociais, então Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, vídeos, enfim, posso fazer ali a minha propaganda eleitoral nos meus veículos próprios da internet. O que eu não posso é utilizar o site de uma pessoa jurídica para fazer a minha propaganda. Isso nunca pôde. Então, a utilização de sites de empresas não é permitido a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral. Mas nas minhas páginas pessoais, no meu cadastro de telefone do WhatsApp, eu posso aí a liberdade total de fazer a minha propaganda, de pedir o meu voto, enfim, de fazer ali a divulgação das minhas plataformas e das minhas ideias. E como é que vai funcionar para a internet esse ano? A gente sabe que a internet mudou muito. Hoje, os grandes canais de televisão, os grandes canais, os veículos de rádio, todos também veiculam a sua programação pela internet. Como é que vai funcionar? Sem dúvida nenhuma, a propaganda eleitoral na internet ganhou extremo relevo, primeiro, pelo que você bem disse, a audiência, né? As pessoas hoje, elas se comunicam pelas redes sociais, pelos veículos de comunicação social que estão colocados na internet. Há um exemplo da própria eleição presidencial, né, onde o atual presidente da República se elege com o mínimo tempo de televisão. Então, ele não faz uma propaganda no horário eleitoral gratuito, ele tinha um ínfimo tempo de televisão, mas tinha toda uma rede social, toda uma rede na internet que alavancou o seu nome e alavancou a sua candidatura. Então, isso, sem dúvida nenhuma, joga aqui para os candidatos a vereador, para os candidatos a prefeito, um olhar para esse tipo de propaganda eleitoral. E sem contar, Gabi, que estamos nesse período aqui da pandemia, onde o contato social ainda é limitado, as pessoas terão muito receios de participar de reuniões, de ter lá um aperto de mão, de ter lá aquela campanha olho no olho, do abraço. Ainda há aqui uma impossibilidade e há uma insegurança de candidatos e de eleitores neste contato social, nessa relação social que é típica da campanha eleitoral. Então, a internet, sem dúvida nenhuma, ganha um grande relevo. E com ela, alguns problemas. Os problemas das mensagens falsas, o problema do patrocínio por meio de pessoas jurídicas. Vamos lembrar que as pessoas jurídicas foram proibidas do nosso processo eleitoral. Elas não podem doar para as campanhas eleitorais, nem de forma financeira e nem por meio de serviço. Então, a doação de pessoas jurídicas é proibida. Então, o que eu posso fazer? Nas minhas redes, na minha página, eu posso divulgar a minha propaganda e posso até patrocinar, desde que eu indique que eu estou patrocinando pelo site da campanha, que eu estou pagando com recursos de campanha, isso aparecerá identificado nas redes sociais, publicação patrocinada, CNPJ número tal, eleições e o número do candidato, o nome dele, então isso aparecerá. E os outros eleitores, aqueles que queiram participar do processo eleitoral, a nossa Constituição garante a livre
manifestação de opinião, de pensamento, também poderão debater, também poderão fazer ali, divulgar os seus candidatos, mas assumindo o risco de responder a um processo caso façam calúnia, caso façam difamação, caso ofendam a honra dos candidatos. Então, as pessoas, importante dizer, devem ter responsabilidade pelos seus atos, mas elas não poderão patrocinar em suas páginas. O patrocínio na propaganda eleitoral na internet só poderá ser feito pelo próprio candidato na sua própria página. Muito bem, olha só, Petrinho, o Domingos Sávio perguntou se já tem uma data de votação lá na Câmara Federal. Eu já havia anunciado hoje pela manhã, ficou para terça-feira, dia 30. Inclusive, foi o próprio deputado federal Alex Manente que falou ao vivo conosco aqui mais cedo. E o Carreiras, que foi meu chefe, está acompanhando aqui a entrevista, diz que são 3 meses, então tem que ser dia 15 de agosto a descompatibilização de agentes públicos. Petrinho, o que vai poder nesta eleição para os pré-candidatos, né, para os candidatos? O que eles vão poder fazer e o que eles não vão poder fazer? Bom, diferente da eleição anterior, uma das mudanças é com relação ao visual de campanha. Então, eu não posso mais, nas residências, colocar aquela placa de propaganda eleitoral nas residências particulares. Então, isto não é mais possível. Hoje, a propaganda ela deve ter até meio metro quadrado e ser veiculada na janela dos imóveis. Então, ela deve ser por adesivo na janela. Eu posso fazer minha propaganda por meio de adesivo nos veículos automotores. Então, eu posso ter aquele perfurado, aquela propaganda no vidro traseiro do meu carro, isso é permitido. Eu posso fazer panfletos, a distribuição de santinhos, de panfletos, isso também é permitido. Utilização de bandeiras, de adesivos no corpo, aquelas praguinhas, aquela identificação do candidato, isso também permanece sendo possível. Carreatas, caminhadas, carro de som, isso também é uma propaganda que permanece permitida. O que não se pode, e já não é de hoje, já são muitas eleições, a distribuição de brindes, a distribuição de cestas básicas, de jogos de camisa. Eu não posso fazer propaganda por meio de outdoor, isso também não é mais possível que se faça. Não é possível mais ter aqueles cavaletes, onde em algumas eleições era comum ter aquela enxurrada de cavaletes nas vias públicas. Esta é uma propaganda também que não é mais permitida. Eu não posso fazer a propaganda eleitoral, isso também já vem de outras eleições, naqueles ambientes que são comuns à entrada das pessoas. Então, não posso ter propaganda eleitoral no comércio em geral, não posso ter propaganda eleitoral dentro do cinema, dentro do restaurante, dentro da academia, não posso ter propaganda eleitoral nas igrejas. Então, aquele ambiente que é de livre acesso do cidadão, de livre acesso do eleitor, a propaganda eleitoral ela é proibida de ser veiculada neste ambiente. Os candidatos vão ter que tomar muito cuidado e vão ter que andar bastante. Só que agora, em tempos de pandemia, Petrinho, com esse problema de aglomeração, que as pessoas não podem se reunir, você acredita que vai ficar mais difícil esse pleito? Você acha que a campanha vai ser mais pela internet? Eu imagino que a eleição será uma eleição muito mais virtual, uma eleição com conversas muito mais individualizadas. Como eu disse, nós teremos, sem dúvida nenhuma, uma nova sociedade pós a pandemia, né? Acho que todos aprendemos com esta pandemia, enfim, há uma preocupação. Muitas autoridades têm dito, inclusive, um novo normal, né? A volta será uma volta diferente, né? Se coloca, inclusive, esta frase do novo normal. Então, sem dúvida nenhuma, este ano será um ano de muita cautela, de muito cuidado. Eu, inclusive, Gabi, que atuo já no direito eleitoral há bastante tempo, sempre costumo dizer que a eleição é a festa da democracia. É o ambiente onde nós vamos encerrar ali um ciclo, o início de outro. É uma festa, né? A festa da democracia é um termo que não só eu, mas
cientistas políticos, outros advogados e a própria imprensa se vale deste termo. Esta eleição, e hoje a região do ABC atingindo 1.000 mortos, o estado de coisas que nós estamos enfrentando, não será possível ter uma festa. Né? Esta eleição não será uma eleição de festa, será uma eleição de reflexão, uma eleição em que nós iremos às urnas por um dever cívico, né? Por um momento de reflexão do eleitor, de renovar os seus mandatos dos atuais prefeitos, das atuais prefeitas, da atual Câmara de Vereadores. Vamos como um dever, mas em luto. Né? Sem dúvida nenhuma, este processo que estamos vivendo é um processo muito doloroso, muito difícil. Vamos superar, sem dúvida nenhuma, com muita clareza. E dentro deste processo, está colocado para todos, né, para todos os candidatos, eles deverão melhor se adequar. Então, a internet, sem dúvida nenhuma, vai ser uma ferramenta fundamental para esse processo eleitoral, e o bom senso, né, o bom senso dos candidatos, o bom senso também será uma peça fundamental para atingir ali o eleitor. Falando em pré-candidatos, e muitos aqui acompanhando a gente, e o Paulo Jean Paul, lá de Ribeirão Pires, ele é pré-candidato a vereador, e ele pergunta assim, que tipo de divulgação está autorizado o pré-candidato fazer antes das convenções? Então, vamos lá. Se não mudar a data, estamos falando antes do dia 15 de agosto. Se mudar a data, estamos falando até o dia 26 de setembro. Então, até o início da propaganda eleitoral. O que eu posso, enquanto pré-candidato, fazer nesse período? Eu posso divulgar as minhas ideias, eu posso dizer que eu sou pré-candidato, eu posso colher informações das pessoas para construir um eventual programa de governo, eu posso discutir temas político-comunitários da minha região, do meu bairro, da minha categoria. Então, o debate ele é permitido. O que não é possível fazer nesse período é o pedido de voto. Pedido expresso de voto é proibido se fazer. Agora, a liberdade de expressão, o debate de ideias, a lei autorizou nesta pré-campanha, neste período que antecede o início oficial da propaganda eleitoral. E uma outra vedação que a lei impõe, e que inclusive é uma decisão do próprio Tribunal Superior Eleitoral, é que eu só posso empregar na minha pré-campanha os mecanismos que estão autorizados de serem feitos durante a campanha. Isso quer dizer que se eu posso, durante a campanha eleitoral, fazer um outdoor, eu não posso, na minha pré-campanha, fazer um outdoor. Eu não posso, na campanha, distribuir brindes, distribuir cesta básica, eu também não posso, na minha pré-campanha, fazer estes mecanismos de distribuição para o eleitor. Se eu não posso, na minha campanha oficial, fazer o abuso dos recursos financeiros, o abuso do poder econômico, esta pré-campanha também não pode se dar com este abuso. Então, duas regras que os pré-candidatos devem observar. A primeira, não podem pedir votos. Os votos só podem ser pedidos após o início da propaganda eleitoral. E, na pré-campanha, eu só posso fazer aquilo que eu poderia fazer na campanha eleitoral. Antes da gente encerrar, Petrim, eu tenho uma dúvida. E como é que nós, comunicadores, né, faremos com vereadores? Porque existe a legislação que você tem que dar espaço para todos. Como é que a gente faz com esse número imenso de candidatos à vereança? Veja, Gabi, não é possível. Não tem como aqui, vamos imaginar, ainda mais sem a possibilidade de coligações, é infinito, não é infinito, não posso dizer, mas é um número muito grande de candidatos ao parlamento. Mas o que deve ser observado pelos veículos de comunicação a igualdade, um equilíbrio entre os pensamentos políticos, entre as correntes políticas no que se diz respeito ao parlamento. Então, por exemplo, se você for estabelecer um debate sobre educação, eu quero aqui fazer um debate temático sobre educação, eu
preciso aqui ter pelo menos um candidato a vereador de cada uma dessas chapas. Então, eu preciso aqui dar espaço para as mais diversas correntes políticas que disputam aquela eleição. Então, um candidato representando cada uma dessas correntes. Depois vou fazer um debate sobre segurança, a mesma coisa. E o que eu não posso é que este mesmo candidato, um único candidato, participe sempre sendo ele. Ainda que eu tenha uma pluralidade de outros, tem um que sempre tem um benefício, tem uma vantagem. Então, isso não é possível. Isso pode acarretar ali um abuso, um uso indevido dos meios de comunicação social. Então, o que se busca a legislação é um equilíbrio. Na campanha majoritária é mais simples, porque tem uma regra objetiva, número de cadeiras no Congresso Nacional são aqueles que são obrigados a serem chamados para um debate, mas a emissora, querendo estender isto, poderá chamar individualmente, as cidades não passarão aí de 7, 8 candidatos, então é muito mais simples. Para o parlamento, a minha sugestão é que cada corrente política tenha um representante quando for fazer ali um determinado assunto, uma determinada conversa, porque é fundamental a participação da imprensa nesse processo de divulgação de ideias, de divulgação dos nomes. Eu costumo dizer, Gabi, que a propaganda eleitoral ela não é um direito do candidato, ela é um direito do eleitor. Quanto maior a forma de propaganda eleitoral, quanto maior a informação que chega ao eleitor, melhor será a decisão que ele irá tomar na urna. Então, o direito à propaganda eleitoral não é do candidato. Este é um direito do eleitor. Ele precisa estar bem informado para tomar a sua melhor decisão no dia em que comparecerá às urnas. Muito bem, esse é o advogado especialista em direito eleitoral Leandro Petrin, que está ao vivo conosco aqui na rádio A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão, você que nos acompanha em áudio e em vídeo pelo Facebook e também pelo YouTube. Petrin, uma última pergunta. O ex-prefeito Carlos Grana pergunta assim: os prefeitos atuais não estariam abusando do cargo para se expor na internet na sua pré-campanha? Veja, como eu disse, a propaganda eleitoral antecipada, ela se dá com um pedido explícito de voto. A aparição dos prefeitos em divulgar os seus atos, em divulgar o que fez o programa de governo, não me parece abuso. Até porque, ao que me consta, eles fazem nos seus perfis pessoais o conjunto desse diálogo. E, ao contrário, me parece importante, me parece salutar este diálogo direto, né, entre o gestor público e o administrado, até porque estamos num momento bastante delicado da nossa sociedade, em que há necessidade de orientação, há necessidade de diálogo, há necessidade de informação. Então, não me parece, num primeiro momento, do que eu pelo menos tenho acompanhado, que a simples aparição dos gestores públicos ao dialogar, ao fazer o que tem sido feito pela internet, caracterize qualquer abuso. Até porque, veja, os demais concorrentes também fazem lives, os demais concorrentes também têm a internet para interagir com os seus eleitores, com os seus correligionários. Então, a internet é um ambiente livre para este diálogo, para esta participação e aberta a todos. Então, não me parece que o simples fato de um determinado gestor fazer o diálogo direto com o eleitor na internet caracterize qualquer abuso. Muito bem, olha, agora para encerrar, né, agora sim que nosso tempo já está estourando, o que você acha que vai acontecer na próxima terça-feira no Congresso? Qual que é a sua aposta? Será aprovado ou não, então, essa PEC do adiamento das eleições? Se você me permite, Gabi, eu prefiro dizer quais serão os números da Mega Sena. A chance de acertar eu acho que é um pouco maior. Mas brincadeiras à parte, nós temos, enfim, eu tenho alguns clientes que são deputados federais e, de fato, não me parece que ainda exista um consenso na Câmara dos Deputados. Eu ouvi atentamente a entrevista que você fez com o deputado Alex Manente, deputado aqui da nossa região, e me parece que ele, inclusive, externou isso.
O que eu escuto um pouco dos bastidores é que parte do Centrão não estaria convencida em votar este adiamento das eleições. E, como eu disse, para aprovar a emenda à Constituição, são necessários 308 votos. Pelo menos teremos uma decisão. O Rodrigo Maia colocando este tema em votação na próxima semana, pelo menos saberemos exatamente se a eleição permanecerá no dia 4 de outubro ou se ela será transferida para o dia 25. Assim, todos os candidatos terão condição de se organizar, os partidos políticos terão condições de se estruturarem, e a própria Justiça Eleitoral. Afinal de contas, aqui nós discutimos muito atos preparatórios das campanhas, dos candidatos, dos partidos, mas a Justiça Eleitoral tem um conjunto de atos muito importantes para serem feitos até a eleição. Convocação de mesários, organização das urnas eletrônicas, um volume administrativo muito grande da Justiça Eleitoral. Confio muito na Justiça Eleitoral, tenho o discernimento dos nossos servidores da Justiça Eleitoral em organizar uma boa eleição, em organizar uma eleição com segurança, tanto para os mesários quanto para os eleitores. Acho, sem medo de errar, que as filas no dia da eleição, seja a eleição em qual dia for, serão muito melhor organizadas do que foram as filas da Caixa Econômica Federal quando da entrega dos benefícios. Acho que a Justiça Eleitoral tem esta expertise para dar a segurança aos nossos eleitores. Muito bem, Petrinho, muito obrigada pela sua participação aqui no Guardiã da Justiça. Já vou deixar combinado ao vivo, quarta-feira que vem eu quero você aqui, ao vivo conosco, para falar então do resultado, porque vai ser votado na terça-feira, dia 30, na quarta-feira. Posso te esperar aqui, tá bom? Perfeito, Gabi, convite aceito, obrigado pela oportunidade. Um abraço aí a todos os ouvintes. Estou aqui à disposição sempre que necessário. E quarta-feira, aceito o convite, falaremos aí do estúdio a respeito aí do resultado da votação. Obrigada, Petrinho. Olha, você que nos assiste, continue acompanhando a nossa programação. Sigam a gente em nossas redes sociais, no Instagram. Migra agora lá para o nosso portal, aguardiandanoticia.com.br. Acompanhe um pouquinho de música e daqui a pouquinho a gente volta, 13h, com o pré-candidato a prefeito da cidade de Mauá e também vereador Marcelo Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. Vai fazer um balanço sobre a pandemia no município. Aliás, agora, Eduardo Morgado está aqui nos estúdios. Está acontecendo a coletiva do governo do estado de São Paulo. O governador João Dória está fazendo o anúncio do plano de educação, não é isso? Exatamente. Assim que encerrado aqui, colocaremos um trecho ao vivo para quem nos acompanha poder ouvir a transmissão que está acontecendo lá no Palácio da coletiva do governo. A gente volta já já. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Envie uma mensagem no WhatsApp 011 94542